Pessoal, quando se fala em redução de desperdício em um laboratório, primeiramente é muito importante a gente ter essa clareza em relação à visão de mercado dentro do nosso setor, do setor magistral. Eu tive uma experiência de 2 anos na indústria farmacêutica, com a indústria veterinária. Eu sou farmacêutica, acabei não falando, né? E uma das minhas especialidades é gestão da qualidade e engenharia de produção. Sempre amei um chão de fábrica. Quando eu ingressei, né, no mercado, no setor magistral, eu fiquei mais apaixonada ainda. Por quê? Porque o mercado magistral, além de, claro, né, ter esse foco na individualidade, ele traz também uma característica muito peculiar, que é uma produção puxada. O que é essa produção puxada? A gente faz a produção de acordo com a necessidade do cliente, tá? Então, é algo muito favorável que eu percebo que muitos gestores farmacêuticos e até o operacional em si, que também tem uma grande relevância, né, os técnicos, nessa contribuição da redução de desperdício. Porque quando a gente tem essa produção puxada, a gente tem um maior controle, inclusive, na questão do estoque, tá? A probabilidade de eu produzir ali algum produto e ele ficar estocado lá é mínima, tá? Então, o que é que acontece? Quando se trata de soluções, o que é que a gente precisa, né? Falando da visão de mercado, levar soluções personalizadas, como o Wagner falou muito bem, né? A gente não vende uma fórmula, nós levamos soluções, né? Nós prestamos serviço. Isso foi muito relevante que ele falou. Então, nós levamos soluções personalizadas, mas precisamos levar não só essas soluções personalizadas, mas soluções personalizadas com alto valor agregado, tá? Gente, essa informação que eu vou passar aqui realmente é uma aula exclusiva para cá, do zero mesmo. E o que eu vou falar aqui, eu percebo que muitos clientes e alunos, eles não atendem para isso. E essa palestra de hoje, podem anotar, pode virar a chave no teu laboratório, tá? Então, quando eu penso em soluções personalizadas de alto valor agregado, eu preciso associar. Deixa eu só testar aqui. Associar aqui, ó. Redução de custos e aumento da qualidade. Nossa, Alana, e agora? Como é que eu vou reduzir custos, associar redução de custos e aumentar a qualidade? E aí, vocês já viram falar nessa frase, o problema é solução? Quem aqui já ouviu falar? O problema é solução? Pessoal, usem esse mindset o tempo todo no teu laboratório. O problema é solução. E aí, quando se fala o problema é solução, está associado diretamente nesse terminho, que é um terminho bonitinho, mas eu vou tentar trazer de forma mais simples para vocês, tá? Que é o Lean Manufacturing, né? Que é uma produção enxuta, certo? O que é que significa essa produção enxuta? Conjunto de conceitos, métodos, ferramentas para reduzir os desperdícios de um fluxo de valor. Ou seja, eu vou precisar identificar. Identificar e melhorar, ou seja, reduzir os desperdícios, aumentar a produtividade, reduzir custos e aplicar sempre a melhoria contínua. Claro, a gente pode melhorar a cada dia, tá? Os nossos processos, incluir cada vez mais ações para reduzir esses desperdícios, tá? Então, não, redução de custos, e foi muito, eu vi acontecer isso muito na pandemia, e não só no nosso mercado, né? De forma geral. Reduzir custos não é demitir colaboradores, não é cortar o marketing, não é comprar insumos mais baratos e de baixa qualidade, não é suspender a visitação médica, tá? E tá tudo bem se você fez isso, tá? Reduzir custos é reduzir desperdícios. Porque quando eu reduzo desperdícios, né, por exemplo, o que é que eu tenho, né, alguns exemplos de desperdícios no laboratório. Baixa produtividade, né?
desperdício de tempo. Se eu tenho uma baixa produtividade, se meu operador ele tem uma capacidade de produzir 50 fórmulas dia e ele só está produzindo 20, tem alguma questão aí. Tempo é dinheiro, desperdício de tempo, tá? Mau aproveitamento do laboratório. Já vi alguns casos, né, que o laboratório é super amplo, mas não está sendo bem aproveitado. Então, está tendo ali custos relacionados à infraestrutura, né? Então, esses custos, eles podem ser, sim, reduzidos, tá? De tal forma que o espaço ele seja maior aproveitado, o espaço físico. Baixo rendimento de matéria-prima, né? Está relacionado a recursos, tá? Desperdício de matéria-prima é um dos pontos mais importantes que a gente precisa trabalhar. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Desperdício no laboratório está relacionado a tempo, está relacionado a um processo, algo simples, tá? O fato de ficar, por exemplo, vocês chutariam, só para vocês terem uma noção, vocês chutariam aqui o operador, tá? Ele deixou um pouquinho, né? Um pouquinho de suspensão nas paredes. E esse líquido, ele quando ele caiu, né? A gente fez a medição. Vocês teriam noção de quanto representa essa quantidade? No caso aí, era uma formulação de 50 ml. 5 ml, né? Que corresponde a aproximadamente 10% da formulação. Ah, Lana, mas eu compenso, né? Eu insiro, né, esse percentual de perda na manipulação. Só que a partir, mesmo você, ok, né? Vou produzir uma formulação de 55 para compensar, 55 ml para compensar, digamos assim. Entretanto, você está inserindo 10%, mas sim, está embutindo, ou é para estar embutindo no custo do produto. Então, quer dizer, o teu produto ele está saindo com um custo maior, isso impacta até na tua margem de lucro, tá? E tudo, pessoal, tudo que reflete em desperdício, seja de tempo, de matéria-prima ou qualquer outra questão relacionada ao laboratório ou qualquer outro setor, ele impacta diretamente no valor agregado dele, tá? Quando a gente fala em valor agregado, é de fato na percepção que o cliente tem em relação ao teu produto, ok? Aqui, esse exemplo aqui é um exemplo, né, que todo farmacêutico, todo técnico já passou. Quem é farmacêutico técnico que trabalha diretamente no campo de batalha? Então, vocês já passaram por essa situação, né? Eu tenho ali uma base, adicionei um ativo e o que foi que aconteceu? A base quebrou, né? Quem nunca, tá? E tá tudo bem. Só que algumas falhas técnicas, né? Algumas intercorrências a gente consegue corrigir, mas nem todas, né? Essa, por exemplo, vai para onde? Para o descarte. Então, aumenta o custo, aumenta o desperdício no meu laboratório. Você já parou para pensar, não, para trabalhar essas métricas? Quantas fórmulas, o quanto de matéria-prima, você já mensurou o quanto de matéria-prima você perde nessas intercorrências ou essas não conformidades, através de não conformidades à formulação final, tá? Então, já estou falando aqui de métricas, tá? Então, como implementar essa produção enxuta? Vou colocar aqui de forma bem simplista para você, certo? Analise todos os setores, encontre todos os setores mesmos, tanto do laboratório, comercial, todos os setores envolvidos na farmácia, tá? Encontre desperdícios, certo? O que é que está dentro do meu laboratório, onde pode estar ocorrendo desperdícios, e anota tudo, coloca todos esses pontos. Está tendo uma quantidade, um volume de vencidos considerável, está tendo muito retrabalho, né? Está tendo muito descarte, né? O operador não está acertando na formulação, às vezes por um ajuste de pH, enfim. Determine um prazo
de início e de término. A partir do momento que você identifica esses desperdícios, implementa melhorias, né? Acabei pulando, e determinar um prazo de início e término para implementar essas melhorias, certo? Estabeleça indicadores, tudo isso eu vou falar, tá, pessoal? E cheque se essas ações implementadas geraram resultados. Não adianta você implementar essa ação de melhoria e não checar ou não validá-la, certo? Ok? Então, quais são os setores chaves? Temos o setor técnico, o setor comercial e o setor administrativo. Então, essa avaliação macro é importante, tá? Avalie os processos em cada setor. Um exemplo, recepção balcão, atendimento ao cliente, vendas, dispensação, laboratórios, pesagem de matérias-primas, manipulação, envase, a manipulação em si, triturar, né? Vou dar até um exemplo que ocorreu comigo. Eu estava fazendo um teste com fluoxetina, enviei para a uniformidade dose, né? O controle terceirizado, e aí deu uma não conformidade. E quando eu fui fazer a investigação, que foi que eu identifiquei que o técnico ele estava fazendo de forma tão criteriosa que ficou matéria-prima retida. Ele fazia o método de trituração no grau tão cuidadosa que foi um cuidado excessivo, né? Ele levou, era desperdício de tempo e desperdício de matéria-prima. E eu só identifiquei através do controle de qualidade, tá? Então, muitas vezes a gente não vai encontrar essa resposta se o meu laboratório está tendo desperdício ou não dentro do laboratório. Muitas vezes os indicadores vão se apresentar em outros setores. Nesse caso, foi no controle de qualidade, certo? Envase, rotulagem. Então, todos os setores podem impactar diretamente no laboratório. Almoxarifado, né? Gestão de estoques, compras, que também faz parte do administrativo. E é de extrema importância que para que você identifique o desperdício, né? Você tem uma visão de fluxo. Uma visão de fluxo macro e uma visão de fluxo em relação a cada processo da manipulação. Se for cápsula, avaliar desde pesagem, avaliar não, gente, desenhar mesmo, e lá no final eu vou mostrar um case para vocês, tá? Opa, foi aqui? Botou. Vou mostrar um case para vocês terem essa clareza. Então, aqui nós temos um fluxo por onde o insumo vai passar, que vai desde a cotação, uma vez que a cotação é aprovada, compra, aquisição, vai para a área de recebimento, né, armazenamento, laboratório de manipulação e expedição, nesse caso já transformado, né, em produto acabado, tá? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quando eu tenho desperdício de matéria-prima, dentro desse fluxo macro, onde eu posso ter causas desse desperdício de matéria-prima, olhando para esse fluxo macro? Quais setores podem ocasionar nesse fluxo esse desperdício de matéria-prima? Como é seu nome? Kesley. Nosso amigo Kesley falou almoxarifado laboratório. Se eu não tenho o almoxarifado, né? Normalmente no almoxarifado que eu faço, na área de armazenamento que eu faço, também uma gestão de estoques. Então, se eu não trabalho também com armazenagem de forma adequada, né? Eu posso perder a matéria-prima, né? A matéria-prima pode simplesmente pedrar, por quê? Porque absorveu umidade, então já é um desperdício, armazenamento, no almoxarifado. No laboratório, processos, o exemplo da fluoxetina que eu coloquei, né? Ficar matéria-prima aderida nos utensílios, né? No grau, ou no equipamento em si, tá? O que mais, pessoal? Mais alguma sugestão? Compras. Se eu não faço uma compra
inteligente e assertiva, eu também tendo a ter desperdício. E vai refletir lá onde? Se eu não faço uma compra assertiva, vai refletir como? No parâmetro, né, de número de matérias-primas vencidas diretamente. Se eu faço compras, se eu compro uma quantidade de determinada matéria-prima mais do que normalmente eu tendo a vender, ou se eu faço uma compra duplicada, ou se eu faço uma compra com uma data de validade de matéria-prima muito curta, né, que está totalmente incompatível com a média de volume trabalhado por mês, tá? Então, pessoal, quando a gente pensa em desperdício no laboratório, a gente foca muito no laboratório, né? Mas todos os setores podem impactar no desperdício de tempo e de insumos no laboratório. Faz sentido, pessoal, isso que eu estou colocando para vocês? Se faz sentido para vocês, levanta a mão, por favor. Show! Então, vamos lá. Então, de forma bem direta, bem reta, tá? Quando eu comecei a falar sobre produção enxuta, possivelmente vocês devem ter falado, vixe, já vem essa menina lá do Ceará, cheia de nomenclaturas difíceis. Mas, na realidade, o que eu quero trazer aqui para vocês são itens muito, muito práticos, tá? Que vocês vão aplicar, tipo, amanhã. Não é isso, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá. Principais gargalos no laboratório quando se fala em identificar essas possíveis causas de desperdício, certo? Grande quantidade de matérias-primas vencidas, tá? Eu vou ter custo com incineração e vou ter prejuízo da matéria-prima em si, né? Então, você não vai ter só o custo da incineração. Se você vamos colocar aqui, 1 quilo de ginkgo biloba, você só usou 200 gramas, você perdeu aí, digamos que saia R$100 daquele quilo de matéria-prima. Você perdeu R$80, né? Ok? Duplicidade no estoque, retrabalho nos processos de manipulação e ocorrências, né? Acidentes operacionais também podem contribuir, derrubar potes, né? Ou até teve um período, quando eu era farmacêutica responsável por uma farmácia de manipulação, ocorreu uma questão que simplesmente foi até o C2, tá, gente? Eu quase infarto nesse dia. Porque a sorte era que eu controlava muito bem os processos e eu tinha noção de quem no caso, tinha o responsável pela transferência da área de recebimento para o controle de qualidade nessa farmácia. E simplesmente esse pacote de UC2 sumiu, tá? Então, assim, e aí quando a gente foi investigar, a moça da limpeza encontrou um pacotinho lá e que por sorte a gente identificou no mesmo dia e o pacotinho estava onde? No lixo. Não deu nada pelo aquele pacotinho. Aquele pacotinho tipo ouro, né? E aí, pessoal, eu quero chamar a atenção, assim, quando se fala em principais gargalos, né? Eu coloquei aqui 4, mas são, né? Tem muito mais que isso. E eu vou, para exemplificar essa questão como melhorar, como reduzir os desperdícios, eu vou puxar para esse ponto de matérias-primas vencidas e retrabalho nos processos, tá? Então, é de extrema importância quando você vai identificar um problema, que no caso, qual é o problema que eu estou trabalhando aqui, pessoal? Desperdício, tá? É de fundamental importância nós termos o quê? Métricas. E essas métricas nós trabalhamos através dos indicadores ou KPIs, tá? Então, quando eu foco em minimizar a quantidade de matérias-primas vencidas, eu posso trabalhar E quem determina esses indicadores? Você. Quais são os pontos que podem me dar um parâmetro para eu saber se eu estou evoluindo nesse problema, se eu estou conseguindo solucionar esse problema ou não? Os KPIs. Então, nesse caso, eu posso fazer uma métrica periódica, por exemplo, o peso total de matérias-primas vencidas naquele mês,
ou a cada trimestre. Eu recebi recentemente uma lista de matérias-primas vencidas de um aluno. Eu ia até mensurar o valor total, mas eu vi que tinha inclusive matérias-primas caríssimas ali. Gente, eu tenho certeza por alto que eu vi ali que não tinha menos de R$ 5.000, tá? Então, olha a importância disso, você mensurar, você ter essas métricas. Quanto eu perdi nesse mês de agosto, ou no caso do mês que passou de julho, de matéria-prima vencida? Quem aqui já fez quem aqui real já calculou quantos em dinheiros, alguém falou em dinheiros, você perdeu de matéria-prima? Alguém já tem essa métrica? Média, preço por quilo de matéria-prima desperdiçada, número de matérias-primas, né? Essa quantidade em número mesmo, eu perdi 10 itens, perdi 20 itens. Então, a partir do momento que você define essas métricas, você vai trabalhar em cima delas. Eu tenho esse cenário aqui. O que é que eu vou fazer? Que ações eu vou implementar para melhorar, para reduzir esse desperdício, tá? Retrabalho no processo de manipulação. Então, lead time, pessoal, é o tempo que leva do orçamento até chegada daquele produto acabado, né, para o cliente. Qual é o seu lead time atual, né? 72 horas. Ele pode ser um indicador para o problema retrabalho. Se eu tenho muito retrabalho no meu laboratório, o que é que eu vou ter? Um maior lead time, né? Vou levar mais tempo para a entrega. Então, que tipo de ação eu posso implementar? Padronização de processos, treinamentos de equipe, tá? Produtividade, né? Também está relacionado. Percentual de perda de matéria-prima no processo. Eu dei aquele exemplo que ficou matéria-prima lá na parede do cálice, tá? Mas tem matéria-prima que a gente perde real por incompatibilidade. Então, essa falta de padronização no processo gera gargalo no sentido de retrabalho e você precisa implementar uma série de ações, tá? E como eu vou trabalhar essas ações de melhorias? Tanto na identificação do problema, no caso, como identificar esses desperdícios, o que é que está ocasionando esse desperdício, como na implementação da melhoria, você vai dotar de ferramentas. Eu não tenho como, né, nessa palestra, eu falar sobre essas ferramentas, mas são ferramentas, um simples fluxograma, pessoal, vai dar uma noção enorme para você sobre o processo, certo? Um simples treinamento mensal de equipe. Alana, eu não tenho tempo. Aí eu vou te dar uma dica. Toda semana, pega a tua equipe de laboratório, vai lá no canal do YouTube da AB Consultoria, que isso, gente, já tem cliente fazendo, né? Cliente e aluno. Coloca tua equipe para assistir uma aula gratuita, né? Tem aula semanal. E já é um treinamento sobre processo, sobre padronização de processo, sobre determinada formulação, tá? Dica de ouro, hein, pessoal? Então, um exemplo, tá? Então, implementação de melhorias para minimizar a quantidade de matérias-primas vencidas. Vou trabalhar minha gestão de estoque, eu tenho uma aula falando só sobre isso no nosso canal, gestão de estoques, que muita gente pediu. Compras inteligentes, como fazer uma compra inteligente e assertiva, tá? Cada itemzinho desse daria uma aula, então é importante você ter um domínio, principalmente você que é gestor, sobre esses itens, tá? Treinamento com a equipe, como eu já falei, ações com marketing comercial para giro no estoque. Vocês lembram quando eu falei que todos os setores vão repercutir no desperdício? Se o meu marketing, meu comercial não tiver alinhado com o laboratório, como é que eu vou fazer o giro do estoque? E eu sei que a gente tende, né, a falar, nossa, quantas matérias-primas tem, fantástico, né? A gente dá vontade de sair comprando tudo, né? Você vai ali no evento, nos stands, dá vontade, você vai anotando ali as matérias-primas, quero comprar tudo, chega amanhã, eu comprar essa matéria-prima X, Y, Z. Se você não trabalha em marketing comercial, estoque parado, dinheiro parado, né? E é uma realidade, né? É uma realidade. Então, ao invés de você tirar, né, como o exemplo que o Wagner colocou,
colocar a tua equipe de visitação no laboratório, você vai fazer o contrário. Você vai colocar a tua equipe de visitação para girar o estoque do teu laboratório, combinado? Então, pessoal, quando se fala em retrabalho no processo de manipulação, também posso trabalhar uma série de melhorias, entre elas padronização de processos. Não é fácil, pessoal, padronizar processos, eu sei, mas tem que fazer, tem que ser feito, senão você não vai sair do canto, você vai ter uma série de desperdícios, então você tem que trabalhar com esse insight, esse mindset. Eu não vou fazer só o que eu gosto, eu tenho que fazer, implementar ações para a saúde da minha empresa, né? Treinamento, e entra aí o treinamento com a equipe novamente. Então, aqui são possíveis soluções, mas cada empresa tem uma realidade. Então, você precisa, aqui foram sugestões, porque na real, né, eu joguei aqui de forma mais simplista, mas na real temos inúmeras ferramentas para aplicar, tanto na identificação do problema, no caso, o que é que está causando esse desperdício, como para implementar ações de melhorias. Brainstorming com a equipe, junta a tua equipe do laboratório, gente, quantas fórmulas. E isso entra a liderança que o nosso amigo Wagner também colocou. Não é sobre colocar medo na equipe ou chegar a tua equipe vai ter medo, né? Se a tua equipe tem medo de ti, ela dificilmente vai falar. Por isso que é importante você estar junto com a equipe do laboratório. E aí, gente, vamos lá. Quantas fórmulas aqui a gente perdeu por incompatibilidade, por alguma não ocorrência ou não conformidade no processo ou no produto? E aí, tua equipe, olha, a gente está com muita dificuldade de produzir, um shampoo com clorexidina. A gente fez algumas vezes e deu uns pontinhos, né? Formou um complexo na água e de repente você nem atentou para isso. Então, e o farmacêutico, né, aliado à visão ao técnico, ele é uma combinação muito boa, porque o farmacêutico, então de repente vai ter a água que a gente está usando não é a mais adequada. Então vamos tratar aí essa não conformidade, né? E aí, um simples brainstorming, um encontro de grupo, uma reunião, lista de verificação, tem os repetidos porquês, gráfico de Pareto, que inclusive eu aplico muito na visitação médica, diagrama de causa e efeito, espinha de peixe. Eu vou mostrar aqui 3 exemplos para vocês. E aí tem várias ferramentas, tá? Para você aplicar. Esse é um case com carbonato de cálcio, cápsula de carbonato de cálcio. Qual foi o problema da cápsula do carbonato de cálcio, que eu acredito que alguns de vocês já tenham tido? Nesse caso, a encapsuladora do cliente era semiautomática em disco, tá? Vocês conhecem esse equipamento? A encapsuladora semiautomática em disco? O que acontece? Pela a estrutura do carbonato de cálcio, ele, com o tempo, ele tendia a ficar aderido ao equipamento e a queda dele, com o tempo, o fluxo dele ia reduzindo. Na verdade, o fluxo dele ia reduzindo. O que acontecia? Chegava um momento que as cápsulas ficavam com peso abaixo do limite inferior, certo? E o que acontecia? Retrabalho de tempo, desperdício de tempo por conta do retrabalho, né? Então, as meninas tinham que desfazer todas as cápsulas e também desperdício de matéria-prima. Às vezes a cápsula amassava, o próprio pó não saía todo, enfim. Então, tinha um desperdício considerável nesse processo, certo? Pronto. Agora foi. E o que é que, através de aqui, pessoal, é um fluxograma, tá? Uma excelente ferramenta para você identificar problemas. Então, aqui eu descrevi todo, né, o início do processo, pesagem de matérias-primas, mistura dos pós
em misturador em V, transferência do pó para o alimentador da máquina, descrito todo o processo. E o problema estava aonde? O problema estava aqui, no peso médio. Peso médio não conforme, abrir as cápsulas para esvaziá-las e retrabalho, né? Então, só para exemplificar, né, que esse disco, para quem não conhece, ele vira. Então, o que é que a gente fez? A gente fazia a cada 15 minutos pesagem de 20 cápsulas de cada ponto. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Pessoal, eu trouxe aqui um case mais complexo, tá? Mas uma simples listagem de matérias-primas vencidas, por exemplo, e você somar lá já é uma forma de calcular, tá? De trabalhar um KPI e implementar ações de melhorias. Esse é um exemplo, um fluxo bem mais, um pouco mais complexo, para você entender de forma mais clara, tá? Mas você consegue aplicar até na encapsuladora manual, enfim. Então, ainda na identificação, a gente usou como ferramenta a espinha de peixe. Então, aqui eu tenho o meu problema, né? Eu identifiquei o problema lá no fluxograma, onde estava o problema, que é o meu problema, ó, peso médio das cápsulas fora da especificação, e coloquei todas as possíveis causas, tá? Matéria-prima, operador, tá? A produtividade, tudo que está relacionado ao operador, tá? Treinamento, falta de treinamento, método, tempo de mistura, equipamento, condições ambientais, e identificamos que o problema maior estava na fluidez do fármaco, tá? Então, a partir dessa identificação, a partir do momento que eu identifiquei onde estava o problema, a gente vai para implementação de possíveis soluções. Pode ser que, de primeira, quando você vai ver essa solução que você implementou, não dê resultado, né? E pode ser que dê resultado de imediato. Você só vai saber quando você tentar. E aí, que é um diagrama de dispersão, né? Eu fiz um gráfico com as ações de melhorias, tá? Qual foi a estratégia que eu implementei, tá, para esse case? Eu fiz um granulado, tá? Que aí saía da forma de pó, já que o pó que estava, a forma do pó, da partícula de carbonato de cálcio que impede o fluxo. Fiz um granulado e no outro eu fiz um granulado com aerosil e adicionei aerosil, certo? Então, o que foi que percebemos? Que no granulado com aerosil, vocês percebem que a variação, o peso médio está bem superior ao granulado, ou ao pó, na verdade, ó. Então, não houve uma grande variação. O peso médio, ele meio que se manteve e a variação foi bem inferior. E aqui é pelo tempo, tá? Cada linhazinha dessa é o tempo. Com o tempo, caía muito, tende a cair muito o peso médio, certo? E aqui mesmo com o tempo ele teve uma quedinha, tá? Mas o peso ainda permaneceu dentro da especificação, certo? Ok? Então, eu consegui, né, através desse parâmetro, eu consegui validar o meu processo, ok? Então, o que é que eu quero dizer para vocês com esses cases? Que você reduzir desperdício no laboratório de forma a reduzir o custo não é uma missão fácil. A gente precisa aplicar realmente ferramentas de gestão, tá? Mas tem que ser feito. Tem que ser feito e a gente precisa fazer não só o que a gente gosta, não só o que nos convém, mas precisamos fazer o que tem que ser feito para a saúde financeira do teu negócio. E desperdício no laboratório é um ponto que vai impactar demais na qualidade do teu produto final, tá?
Queria convidar vocês, tá, para o nosso evento 100% online, 100% gratuito. Para se inscrever, basta ler o QR Code. Tem no nosso stand também, Jornada da Manipulação Magistral, onde a gente vai abordar vários temas relacionados à manipulação, tá? Um deles é problemas da rotina de laboratório, tá? Então vai ser uma semana incrível de aulas teóricas e práticas, tá? Então estão todos convidados. E queria deixar essa mensagem, né, que marcou muito a minha carreira. E desde já agradeço aí o Grupo Fagron, Gustavo, tá? Esse evento tá incrível, é uma responsabilidade enorme, inclusive, tá aqui, né, como última palestrante. Queria agradecer de coração a presença de vocês aqui, tá? Todo mundo sobe a escada em espiral do conhecimento. Os que são brilhantes poderão chegar a um ponto alto, parar e admirar a vista abaixo deles. Mas somente os verdadeiramente excepcionais estão continuamente erguendo a escada para alcançar os céus. Parabéns para vocês, vocês são excepcionais! Uhul!